Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje estamos dando início a um momento falando sobre material didático e estudantes com altas habilidades. Bom, vamos conhecer um pouco desse estudante. O estudante com altas habilidades, que faz parte também do atendimento educacional especializado, não é? E como os demais que já vimos em outros momentos, nós, professores, precisamos conhecer esse estudante, é fundamental conhecer o estudante, não é? Independente da sua deficiência ou da sua habilidade, identificar essas dificuldades e essas habilidades e suplementar. Nesse caso, e perceba que aí está com uma cor diferenciada, como estamos falando com estudantes de altas habilidades e superdotação, o papel do professor do AEE é de suplementar esse estudante. Né? E o que seria essa suplementação? Seria o a mais que esse estudante precisa para desenvolver ainda mais suas habilidades. Claro, esses estudantes não necessariamente vão ser hábeis em todas as habilidades, eles vão ter algumas deficiências em uma ou outra área, mas é importante o professor estar atento sempre a essa suplementação. Bom, os superdotados, eles apresentam características heterogêneas. Por isso, é difícil definir quais seriam as características de uma criança superdotada. A Associação Paulista para Altas Habilidades e Superdotação listou algumas mais recorrentes. Então, perceba que a gente não pode dizer que o estudante com altas habilidades, ele vai apresentar tal característica, não é? Tal habilidade. Mas eles podem apresentar uma, duas ou mais habilidades ou características. Então, é importante o professor estar atento às quais são essas características, tanto o professor da sala de aula, para encaminhar esse estudante para o atendimento educacional especializado, tanto o professor do AEE também está atento quais são essas características para serem melhor trabalhadas com esses estudantes. Mas, enfim, qual seriam algumas dessas características? Bom, aprende fácil e rapidamente. É original, imaginativo, criativo, não convencional. Ele também pode apresentar, estar sempre bem informado, inclusive em áreas não comuns. Pensar de forma incomum para resolver problemas. Ele é persistente, independente e autodirecionado. Ele faz coisas sem que seja mandado. Persuasivo, é capaz de influenciar os outros. Vamos ver outras características, mas vamos falar um pouco dessas, não é? Então, esse aprender facilmente é o que a maioria pode pensar de um estudante com altas habilidades, não é? Então, são crianças ágeis, com essa aprendizagem mais rápida, não é? Então, se essa criança ele apresenta isso, já se coloca ele como um estudante com altas habilidades, mas é preciso identificar se de fato é apenas em um determinado assunto, se é em alguma habilidade específica, ele tem que estar ali junto com outras características, não é? Para poder fazer esse filtro e essa identificação. Então, ele geralmente é original, ele pensa de forma incomum, esse estudante que ele está sempre questionando, que ele responde uma atividade, mas que ele responde com um outro olhar, com uma outra compreensão, não é? Chegando ao resultado correto, chegando ao pensamento correto, mas que ele procura outros meios, outros caminhos, conseguindo então chegar à resposta de outra maneira. Então é importante perceber esse estudante, não é? Que ele procura essa informação, esse pensamento. Ele é persuasivo, então ele é capaz ali de estar questionando, de identificar, influenciar os outros, persistente, independente, são algumas características desse estudante.
Outras características, inquisitivo e cético, está sempre curioso sobre como e o porquê das coisas. Tem vocabulário excepcional, é verbalmente fluente, aprende facilmente novas línguas, tem bom julgamento, ele é lógico, tem múltiplos interesses, alguns deles acima da idade cronológica. Então, veja aí que esse estudante com altas habilidades, ele vai apresentando algumas dessas características. Demonstrar alto nível de sensibilidade e empatia com o outro. Ser resistente à rotina e à repetição. Essa é uma parte importante, resistente à rotina e à repetição, da gente perceber nesse estudante. Por mais que ele tenha uma habilidade a mais, não é? Esse estudante, em algum momento, ele pode chegar a não querer fazer, não é? A ficar enfadado com aquela rotina. E aí o professor pode acabar confundindo esse comportamento. Né? Achar que é desinteresse, achar que ele não entendeu, achar que ele simplesmente não quer fazer, quando na verdade aquela rotina já não faz mais sentido. É importante que essa rotina seja sempre atualizada, esteja sempre propondo dificuldades, desafios a mais, não é? Para não cair nessa rotina e aí ele se recusa a participar, uma vez que ele já se apropriou desse conhecimento e eles se apropriam com muita facilidade. É importante ficar atento a características comportamentais. Os estudantes com altas habilidades, eles podem apresentar dificuldade na socialização, dificuldade na sua autoimagem, na sua autoestima, se aborrecer com rotina, saber lidar com frustrações. Então, perceba que ao mesmo tempo que ele tem habilidades com raciocínio lógico, com intervenção, ele também apresenta esses comportamentos que também podem ser confundidos, não é? Então, é importante o professor estar atento, apresentar dificuldades na socialização, por exemplo. Esse estudante que tem esse conhecimento a mais, que aprende com maior facilidade, muitas vezes ele se isola. E ele se isola porque os demais colegas não têm o mesmo grau de conhecimento que ele tem. Então, ou ele se isola, ou ele procura estar com crianças mais velhas, não é? Com estudantes de outras séries, se juntar com adultos, porque ali ele consegue ter essa interação social com maior facilidade. Uma criança que com 7 anos está ali com os colegas da mesma faixa etária, o colega não vai trazer algo novo para ele. Então aquilo vai deixá-lo entediado e não vai fazer com que ele tenha essa aproximação e essa socialização com os colegas. Então é importante perceber o porquê desse afastamento, não é? O porquê desse isolamento desse estudante. Ele é só uma questão social? O que é que está acontecendo com ele? Né? A autoimagem, a autoestima também, já que ele é diferente dos outros, não é? Então ele começa a perceber essa diferença e isso gera muitos conflitos. Então é importante ser trabalhado com esse estudante essa questão da sua imagem, da sua autoestima e lidar com frustrações, não é? Muitas vezes esses estudantes, eles estão ali com outros colegas, querem o a mais, não têm, não é? Como eles são muito afirmativos, então eles estão ali sempre à procura de mais. Então essa frustração que eles podem apresentar também é um comportamento importante que o professor deve estar atento para ser trabalhado com os estudantes com altas habilidades. Bom, vimos hoje toda essa questão do comportamento, das características dos estudantes com altas habilidades. É importante nós sabermos que eles fazem parte também do público-alvo do atendimento educacional especializado, mas que a Prefeitura do Recife, ele tem um núcleo especializado, não é? O NAAS Recife, já tiveram aqui outras vezes, Tiane, Conceição,
outras pessoas que fazem parte lá da equipe, falando sobre os estudantes com altas habilidades, momentos que eles têm lá com a família, com os professores. Então, é importante nós termos essa consciência, que o estudante com altas habilidades de superdotação, ele faz parte, não é, do público-alvo da educação especial. O professor da sala de recurso, o professor da sala de aula regular tem que estar atento a algumas dessas características para não acabar confundindo esse estudante com um autista ou com um estudante com TDAH. Enfim, é importante termos conhecimento também sobre essas características, certo? Eu convido vocês também a ficarem aqui, no próximo momento vamos continuar falando sobre estudantes com altas habilidades, algumas atividades que podemos fazer tanto na sala de recurso como na sala regular, e vamos falar mais um pouco sobre o trabalho do NAAS. Eu espero que vocês tenham gostado, nos vemos no nosso próximo momento. Até lá!